Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche de novo. Só o som dos adoradores. Espírito. Vocês estão bem? Sim. Então, primeiro, então, nós vamos fazer o programa A Cruz Sagrada seja a luz, não seja o que a calúnia, heresia de Satanás, não pertencer às coisas sãs, é o mal que tu oferece, pega o medo do teu próprio veneno, levanta-se Deus e recebe a declarar a Maria, Santo Arcanjo e todas as delícias celestes, sejam dispersos seus inimigos e fujam de vossa face todos os aqueles que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, pode ser coisa da cabeça, em nome do Pai, do Filho, aqui é a cabeça. A parte maior fica lá em cima. É Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não pode fazer de volta a cabeça, não. E no peito, ele volta a cabeça. Só ver o meu volta a cabeça. Amém? Que bom. Eu chamo Antônio, mas é repetido que ninguém conhece o Antônio. É só uma nota mesmo. Eu digo que eu vou chamar de Chantinho. Pouquinho cilindrada. Eles deveriam dar para a gente que não foi assim. Mas eu não vou ficar na sementinha, né? Pessoal, pega a palavra de Deus, a palavra que o Senhor norteou o coração, uma palavra linda, com certeza, ou dessa, muitas passagens que eu olhando, encaixaram, mas se você fosse parar todas eu deixaria, raramente eu preciso de coordenador, essa tanta palavra, mensagem, emoção, muitas vezes eles mandam a bola, a palavra que você escolhe, eu só ouço que é muito de oração, ou então pecado, fé e a palavra, né? Precisamos rezar mais. O Senhor quer falar no meu coração, por isso que as pessoas se vão escutar. E é muito importante escutar o Senhor. E quando se fala de pessoas, é o público. Não existe uma pessoa específica. Porque trabalha tudo, né? Pregação, intercessão, ministério, todos estudando o Senhor para fazer essa noite. Para um poder muito importante. Então você pega comigo lá, Tiago 2, do versículo 14 ao 18. E a palavra que passava para mim, que eu só coloquei uma palavra antes, você mandou para mim, só coloquei uma palavra para encaixar a fé e as obras do Senhor que nos fortalecem. Então, para criarmos, nós temos obra, realizar a obra, e ela só pode ser feita através da fé. Se você não acreditar naquilo que você vai fazer, a obra não é perfeita. E se a obra não for perfeita, é o Senhor que não vai realizar. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é essa fé. Esse acreditar naquilo que o Senhor faz. Depois, nós vamos falar da base da igreja nos dá. A igreja nos dá três bases da fé. Que é a fé. A fé infusa, a fé teologal e a fé carismática. Então, essas três pessoas trabalham um pouco essas três fé em nosso coração, para que as nossas obras, e quando nós falamos na palavra, e quando nós falamos, precisamos realizar obras de caridade, o que nós precisamos? Louvo o povo de Deus, vocês são católicos, não? No tempo da quaresma, nós fazemos obras de caridade. Quais obras que nós precisamos? Oi? Dar roupa para uma pessoa que não tem,
alimento, cesta básica. Só isso. Pega a palavra. Quem trouxe a palavra antigamente? Oh! O verdadeiro que eu te desse comigo de cada palavra, né? Teve que carregar uma espada do espírito, né? E a Bíblia está toda suada, como se entende. Vai que eu subiu tudo ali. Aí a Bíblia fez isso para mim, né? Santiago 2, do versículo 14 ao 18. Vamos lá. Do que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Se um irmão ou uma irmã faltarem roupa e o alimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fortalecei-vos, mas não lhe derem nem o necessário para o corpo, de que aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Palavra do Senhor. Então, São Paulo está dizendo ali a Tito que não adianta você ver a pessoa lá precisando de alimento, ela vem, e às vezes acontece isso na igreja, né? Às vezes é porque não tem mesmo, porque nós católicos somos muito esquecidos, vamos falar uma palavra, somos esquecidos, né? Às vezes até compramos o alimento, deixamos na sacolinha e vou levar para a igreja. Aí sai correndo porque levanta atrasado, vai arrumar o sonhado, todo dia para poder acabar arrumado. Ou levantar mais cedo, porque o compromisso maior é estar na igreja. Às vezes chega lá quase no ofertório. E aí não vai para o filho. Está certo isso? Está certo? Claro que não. Quando que a gente tem que chegar na igreja? Antes do padre lá. Porque agora não é. Entendeu? Você tem que informar o agora que ela segue exatamente isso. É uma hora antes para treinar, para não fazer frio. Então, a gente chega lá e ele vai para eu, se você está depois do momento da penitencial, já não foi mundo, a missa para mim já não foi legal, o domingo já foi uma peça de graça, porque eu deixei, como é que eu vou comungar se tem os pecados veniais, né? Porque existe o pecado venial, pecado grave e pecado mortal. O venial são pequenas coisas de pensamento que não vejo. O pecado grave é aquele que você não pode comungar. Claro que o pecado mortal é pior. O pecado mortal é se você atingir os 10 mandamentos. Atingir os 10 mandamentos, você cometeu um pecado. Olha lá, atingir os 10 mandamentos é mortal. Não atingir os 10 mandamentos é grave. E tem um pecado gravíssimo. Se você faltar à missa, isso é uma obra, isso é algo também, não sei, não é só dar roupa, não é só alimento, é as obras do Espírito que você não faz. Se você não veio na missa por preguiça, ou porque amanheceu chovendo, ou dá um jeito, tem guarda-chuva, tem tudo, tem que te cuidar. Depois eu para casa, se você não veio por qualquer motivo, a pessoa pode te curar, doença, ou alguma coisa, chamar os ministros para fazer comunhão. Se você não veio por qualquer motivo, como aniversário, uma coisa ou outra, no domingo seguinte você pode voltar. Sabia disso? Não pode voltar, você tem que confessar. E o motivo, não adianta estar parando aqui na missa que é o perdão, não. Tem que falar o porquê, porque ele vai pegar, puxar. Ele puxa, eu puxo. Tem 34 anos no meu. Pensa no moleque, dá até ele chegar perto. E não é porque eu sou, ele respeita, mas não é porque eu sou idoso, não, ele não chama de nada, né? Então, gente, assim, a força também
O problema é quando você tem Chico obrigatório. E aí, a nossa fé? Quem é servo de liberação de cada mão? Opa, tem um instantinho. Que bom, vamos relaxar. Quem não é? Os outros me viram, não? Tá, esses que viram. Não é servo, mas quer ser servo de liberação. Sim ou não? Pega a mão que quer ser servo de liberação. Olha aqui, coordenador. 1, 2, 3. Já está mais paradinho. Mas você que não veio aqui ao nome da igreja, saiba você não ser uma coisa que você vai ficar pensando que é você não nome não. Pode fazer. Porque, meu irmão, se você vem, isso é obra, e o Senhor está vivo, se você vem toda segunda-feira, com certeza tem um profeta aqui. Nós não vamos falar daquilo que nós oramos. Quando eles fazem para nós vamos orar, vamos estudar, e o Senhor, Ele me mostra tudo que eu tenho que falar, porque tudo que o Senhor quer que você ouça. E aí vem a palavra, de toda semana você está ouvindo o pregador falar de pecado, de salvação, que não pode isso, não pode aquilo, que você continua prometendo isso, vai a casa e não volta mais. Porque é perda de tempo, você tem toda segunda-feira que alguém falar santidade, busca isso, busca aquilo, sai daqui, vai para casa e liga na poderosa e vai se alimentar da água suja. Você bebe a água que brota do sagrado do Senhor, que vem do nosso coração, do nosso lado. Essa pregação também é para mim, porque a minha boca foi pertinho do meu ouvido. Às vezes eu falo coisa aqui que eu falo para os seus mais mas é o Senhor falando o tempo todo, e laçando meu filho. E aí eu digo, você que vem, você está aqui porque um dia você foi batizado no Espírito Santo, sim ou não? Quem não foi batizado no Espírito Santo tem vergonha? Quem já foi batizado no Espírito Santo tem vergonha? Mas já beleza, não está doido, beleza. Vou dizer para vocês que não foram, eu espero que seja batizado hoje. Em nome de Jesus. Olha, a quem muito é dado, muito será. Isso é mais caro. Quem muito é dado, muito será. O Senhor vai cobrar de você. Isso que eu estou ouvindo. Porque lá em casa não dá para falar de Jesus. Insista, persista, lute, vai ser criticado. Isso, o Senhor te revelou quando você foi batizado no Espírito Santo. E você foi o Senhor falou: eu te quero, mas eu te mostrar tudo que você pensou. Ele parece com Paulo. Mas não tem importância, deixa. Eles, com o tempo, eles vão se acomodar e vão te fazer igual faz comigo na minha mãe. Só que eu não agradeço. Eu chego na reunião de família, lá vem o doido. Lá vem o cara que vai falar. Eu esqueço que
ele vai tirar da porta. E não deixei ele ter na porta. Ele veio porque ele passou assim. Nem ela se quisesse medir. Ele foi indicado aqui na verdade, não sabia que meu pai era feliz, não quisesse. Meu pai era na conversa, quando ele foi pro dia, ele já percebeu. Só não tinha partido, gente. Namorar no quarto. No quarto, por que não? Na sala, no sofá, no quarto. Nem na velha, eu vou cochilar lá na pia lá. Sem coberta. Vocês estão dando mensagem. Não permita. Porque o que você permitir para parar da sua filha, levantar da sua filha, posar na sua casa, você está fazendo da sua casa um ano de prostituição. Deixa eu falar para você. Tem que contar para ele. Por que você está chamando de Deus? Nem é presidente, tem que fazer exorcismo. Isso não pode acontecer. Ou você é católico, né? Pior, católico. Nós somos qual é a nossa identidade? Católicos, apostólicos, romanos, carismáticos. E que eu vou fazer? Você está aqui. E a nossa identidade é viver as obras de Deus de verdade. Se você ele faz não, tem que ser tudo que é certinho. A palavra de Deus não dá tudo como ficar nossos filhos, como viver a santidade em casa. Se você for em casa, você pode entrar qualquer hora de convidar. A minha televisão ou está na série do YouTube e passa na internet, e às vezes tem que tomar cuidado com alguns, né? E Aparecido também, infelizmente, é um dos canais abençoados, mas infelizmente, né? A gente vai lá pela fé, nossa Senhora, mas infelizmente a teologia da pregação vai acontecer. Verdade. Este homem seguiu, né? Não vou nem comentar, não é para mim. Eu tenho Nossa Senhora como minha mãe. Não tenho a terra como minha mãe, a igreja como minha mãe. Não sou nova era, não pratico isso. Ou nós somos de Deus, tá? Por isso que nós estamos aqui. Porque se tem um filho que eu amo e que sei que dá tanta informação para nós, que traz tanta clareza, é a informação que nós temos. Essa é o desafio, é essa pauta. É o desafio. E ela não sabe é Espírito Santo, partido, verdade, transformação, conversão. Por isso que muitas vezes eu digo, não é as pessoas, não é Deus que tira as pessoas da igreja, é a própria pessoa que não quer viver a verdade. Ela começa a conseguir engolir mais, porque a espada de Deus, a palavra de Deus é a espada, com dois cortes, ela corta a penetrada, corta a saída. E se fala aquilo que nos dói, que nos machuca, não, eu posso falar, é falar a verdade, tem que falar a verdade. Ficar passando a mão no pecado é usar a obra do leonardo e falar. Agora, por isso, pastor, você pode, se não quiser ouvir, não tem problema. Não sou eu que vou salvar. A salvação é individual. Ou você é de Deus, ou você é do demônio. Ou você é da verdade, ou você é da mentira. Não podemos viver aqui como um pé na igreja, bonitinho, certinho. Como o pregador disse, é a paz de Jesus, o amor de Maria, é o santo da igreja, mas lá em casa é um cavalo. Hoje vai tudo quanto é lado. E os vizinhos não ouvem. Quando se grita muito dentro de casa, é porque o coração está distante, muito longe. Porque quando está namorando, amorzinho, oh, minha bênção, passa 5 anos de casado, tudo pode ficar grande. Tudo grande. Só um pedacinho dessa, eu bebi muito. Esse cara que bebeu bastante, desde
16, 14 anos. Eu tive a liberdade de sair e passear. E graças a Deus eu encontrei a minha esposa. E quando o vizinho batia lá, ela sabia que sempre bem, era o dia que ela mais se preocupava. E os vizinhos viram, as pessoas nunca prestam conta. Ela corre, ela falou, o modo vai cair, todo mundo presta conta. O modo vai cair assim, ela já saía apavorada, correndo, porque tinha medo de eu cair numa valeta, ou então ali na onde corre a enxurrada, corre afogar. Não. Mas eu vou te falar uma coisa para você, eu nunca ouvi. A turma fala, Deus é assim. Ele ouve bem, ele enxerga bem, ele vê tudo você resolvendo. Ele vai fazer tudo. Já foi, eu nunca ouvi dela, seu bêbado, seu emprestado, meu pai. Ela sempre chegava, ia naquela situação de dizer, ô meu bem, quando vai trabalhar? Me colocar, aí tem um detalhe muito importante. As mulheres que sofrem isso sejam sábias no Egito. Peça a sabedoria de Deus para nos dar entendimento de lidar com essas pessoas. Foram 15 anos. E ela não esperava que a gente dizia. E talvez a gente já sabia que estava no TV. Hoje ela reza, ela disse, fica um pouco mais em casa. Se eu falar que eu estou livre, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é? Eu digo obrigações, então eu tenho que falar, não, eu estou com irmão. Essa semana eu já tenho uma coisa, não, essa semana eu vou voltar. Pelo menos 3 dias eu vou ficar em casa. Às vezes é preciso, não é mentira. A gente leva, você fala, não, os cuidadores não tem. Eu chegava em casa, ela abria a porta para me receber, a minha porta de entrada estava direto na porta do meu quarto, que quase nem tinha porta. Porque o que estava em mim era algo que tinha no meu casamento. Ela não estava comigo, ela não estava com aquilo que estava. E quando ela abria a porta, a primeira coisa que eu vi era meu pijama, e isso não é pijama. Isso são obras de Deus. Não é só dar livro, não é só dar dinheiro, sinal. Não. Obras de caridade é o bem que você faz, falando com a pessoa, amando a pessoa, dando um abraço. Mas tem pessoas que não fazem isso. Na minha época,
A fé infusa. O que é fé infusa? Vamos ver se você está agora. O que é fé infusa? Meu Deus! É fácil, ó. Fé infusa. De fora para dentro. É uma importação. Veio dos Estados Unidos e do Brasil. Correto? Então, essa fé é a primeira grau de uma reserva. Oi? No Brasil, estudamos criança. Sentimos? Não sentimos, mas recebemos. Aí alguém chega e diz: não vou batizar porque uma criança não sabe nada. Não fala boa criança. Mas se sabe a palavra, que diz que a igreja batiza no Espírito Santo, que foi através de São Pedro. Na casa de Cornélio, ele estava pregando a palavra de Deus, veio e todos ficaram com a palavra. Todos. Naquele tempo tinha criança na casa, com certeza. Menos os cachorros. E nem bebê, embora não tinha nada. Bebê não existia. Pelo amor de Deus, não vai não. Levar o bebê embora para não saber. Eu não consigo. E sabe, esse dia na rádio, aí no trabalho, e eu quase bati o carro na traseira do outro carro, porque a carraiada toda atravessando, parando, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, trabalhou na minha frente, eu tinha que fica louco. Quando eu olho para frente, um bando de gente descendo do carro, ao pegar um cachorrinho que caiu da janela. Aí eu pergunto para vocês: se fosse uma criança que tivesse caído, com certeza tinha passado por isso. Porque hoje o povo está lá mudando os comportamentos. Mãe de pet, pai de pet, e os filhos abandonados. Às vezes nem a trabalhar. Onde vai a nossa criança? Vocês estão vendo a importância de você educar o seu filho? Está vendo a importância de você fazer essa atividade, para o seu filho? Mesmo que não veja a igreja, precisa ver o pai se queixando, precisa ver o carinho do pai, a mãe, a oração de Deus, jantar na mesa, almoçar na mesa. Não o outro interrompa, pelo amor de Deus, é os dois. O almoço não é tanto, porque às vezes eu vou trabalhar, né? Trabalhar todo mundo, mas no final de semana eu vou trabalhar. Almoço e oração. Café da manhã, eu faço café da manhã, eu adoro café, não sei porquê. Almoço junto com oração. Minhas netas vai para vocês. De tantas vezes ligar comigo e minha família, agora eu estou rezando o texto de família. E coloquei todo mundo no muro e falei: quem não for, eu vou pegar todo mundo agora. Todo mundo no texto. E lá eu tenho um cunhado. Isso aconteceu antes do texto. Até ele me deu a ideia de nós se encontramos com você, papai. Falando nisso, eu sou pé vermelho. Sou lá de Nessas Novas. Lá pertence a Diocese de Jacarezinho. Então nós fazemos papunha, aí se encontramos para aniversário, se encontramos na praia, se encontramos para várias coisas. Por que não se encontrar para casar? Levantei isso, graças a Deus, mas esse meu cunhado ia em casa e ligava primeiro para a minha mãe. Uma hora lá em casa, aí ele está. Pergunta para ele se vai sair. Tem compromisso dele? Não. Beleza, ele já ele ia assim, tá? Eu não estava na igreja. Aí o dia ele falou assim: eu quero falar. Esse cara está para casa só igreja. E eu pensando: pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Se não vem pelo amor, vem pela
E ele começou a perceber algumas coisas. E ele veio colaborar, saiu de casa de volta. E naquele dia, olha o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo colocou no meu coração que era uma delícia ainda para ele. Falei, filho, cara, não vai para uma casa da tia de Mateus para fazer um churrasco. Eu falei, não, eu faço um churrasco com vocês. Se você diz, não, mas fica, pai, não quer essa saca. Beleza, ficou. Ninguém segura, né? 3 horas da manhã, telefone toca. E vem a notícia. O filho está internado, está sendo preparado para ser ministro. Chorando. E eu levantei, sentei na beira-cama, fiz minhas orações e fui receber. E conversando com ele, mas você não trabalha. O que eu vou fazer? O acidente já aconteceu, ela não me ouviu, não queria que ele saísse, Deus me liberou para sair. Agora vai fazer cirurgia? Pelo amor de Deus, eu não posso fazer nada, pelo amor de Deus, eu preciso confiar que Deus vai operar por tudo que Nossa Senhora falar. Não tem o que fazer, não vou lá consertar a perna dela, o braço, a cabeça, tudo. Ele olhou assim, eu queria ser como você, isso é fácil. E chorava, não, ele é padrinho. Passou o tempo, passou tudo. Hoje ele é coordenador budista da KPP. Aí eu preciso ligar para a família que está em casa, que não vou ver nada. Que agora ele não faz a igreja. Vamos aplaudir isso. E essa fé, só para vocês entenderem, a primeira fé é a fé que nos leva a conhecer que Deus existe, que tem Deus, que tem tudo. É a mesma fé que os jogadores de bola têm. Nosso amigo aqui está usando um terço de pessoas que tem certeza que né? Que é certo, não tem isso tudo bem. Mas o jogador de bola carrega um terço assim e fala que tem fé. Mas os comportamentos deles é igual. Dá para se dizer que é. O pagodeiro, aquele cara que carrega um monte de terço, que tem terceira mão, uma cruz na mão, toca a bandeira, dando a luz sobre o mundo, diz que tem fé. Mas e as obras que ele faz? As músicas que ele canta, não convém com aquilo que ele diz que é fé. Então essa fé simplesmente nos faz acreditar. Agora, a segunda fé, agora você sabe, é a fé teológica. Que fé é essa? Oi? Isso dá precisa ter, se você tiver esse conhecimento, nesses 3 pilares da igreja, como que a igreja se forma os pilares? Primeiro, vamos lá, vou fazer estudo da palavra de Deus. Segundo, e eu vou chamar vocês têm que estudar, gente. Quem tem que obedecer quem da igreja? O que o padre é? Sacerdote é o magistério. Segundo, conhecer o magistério. E o terceiro? Esse é o magistério. Palavra de Deus, magistério e o que mais? Quando quem tem avô dele? Tem avô? Você conversa com seu pai conta essa história com seu avô? Ou não? Coisas boas e coisas ruins, né? O que é isso? Traz de Bíblia, estudo da Bíblia, palavra de Deus, magistério e tradição. Se você estudar essas 3 coisas, você conhece todo o entendimento. Então, a fé teológica é isso que nós vamos aprender, a revelação da aprovação em si, vamos lá buscar a teologia, está todo esse conhecimento, nós temos uma base mais firme. Agora vem a teologia fantástica, essa é para nós. E se você não tem, você tem que entender. E a fé carismática. Que fé é essa? Que fé é essa?
Sai do Brasil, quando sai de casa, hoje o capeta não tem intercessora, mas isso será em casa. Se for só aqui, pode ficar lá em casa, né? Se você tem essa fé, olha, ele até hoje, eu preciso dizer, na pregação, eu tenho falado isso assim, já pedi perdão para Jesus, eu quero dar mais uma chance. Eu faço uma caminhada, né? Quando eu entrei no São da Terra, faço minha caminhada desse jeito. Olha para você ver o que é uma fé carismática, o que é uma obra. E eu disse, chorei muito depois, mas falei com vocês, eu vai ficar dando uma chance. Eu esperava de mim, agora eu não vou pegar, agora eu não vou ter mais medo. O inimigo faz isso para a gente, aprende isso. Estava fazendo minha caminhada, eu gosto de pegar com o carro parado, com o carro correndo. E eu deixo a casa do Vitória, ela está e ela está a partir do carro, só ninguém. Quando eu estava passando por perto do carro, às 6, o Senhor falou: vai lá, põe a mão da tua carro e não coloque na partida. O Senhor disse: eu vou fazer o carro funcionar e ele vai perguntar para você como você fez isso. E aí a hora que você fez isso, eu fiz. Fugi. Só que eu não sofri muito depois. Porque eu não ouvi a voz de Deus. Você pode dizer assim, vai ser pouco. Mas essa é a fé carismática. E se não acontecesse, mas era tão forte isso no meu coração. E aí eu amo essa vez de uma salvação. Isso é fé. E eu e você temos. Você tem um suficiente. Você tem essa fé. Sabia disso? Você tem essa fé. Porque um dia você foi batizado na sua música. Então não tenha medo. Não tenha medo de quando o Senhor. Mas como é que o Senhor fala? Ele fala com o seu coração. E se um dia você fizer isso, você vai saber porque o Senhor é Deus. Então, meu irmão, eu vou dizer para você, não pense que é só certo do coração que tem essa graça. Todos vocês que estão aqui é capaz de um dia servir o Senhor conforme Ele. Não fique aí parado, adormecido. Venha trabalhar com o Senhor. Venha falar com o coordenador. Eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. Você vai ver o Senhor falando com você. Não vai ser fácil, não posso ser. Não posso ser mentiroso. Vai ser difícil, porque eu sei o quanto eu sou mentiroso. Em todos os lugares. Na minha paróquia, eu era coordenador paroquial dos ministros. E eu precisei sair do ministério para não brigar com pessoas. Porque eu prefiro deixar do que comer. De tanta maldade que existe, eu não consigo entender isso. Mas o Senhor fala no meu coração que o joio tem que caminhar comigo. Falar de investimento então é a pior coisa que tem. Ministro, às vezes, você vai naquela situação mais justa do mundo, ministro. Vou falar assim para você. Você vê a casa dela marcada, que vergonha. Às vezes vai fazer a palavra, vai fazer a reunião, meu padre vai fazer a reflexão certa, ele acha. Aí a pessoa vem e faz isso. Não deveria ser igual. Até quando eu vou ver isso? Obras do inferno, mal vestido para receber comunhão. Mas se a gente tiver legal, eu posso dizer, mas é genuíno, né? Então, olha para Maria. Nossa Senhora, nós vamos falar comigo.
viver de verdade essas obras. Não é só dar esmola ou roupa aos irmãos, isso até se explica para não se enganar com o cachorro. Vocês sabiam que é isso? Eles fazem muita verdade para não sofrer na recarnação que eles acreditam. Não adianta. Dar esmola até os filhos de Deus. Nós precisamos ter profeta para isso. Uma das coisas que mais nós podemos fazer no coração, e eu sei que eu sou prova disso. Um dia eu quero pegar essa prova de Deus aqui, para dar uma testemunho. As pessoas vinculadas ao coração. O abraço. Tinha um irmãozão desse tamanho, o Lucas. E ele sempre estava de olho em mim. Olha como é que ele serve antigamente. Amor! Eu falei isso, né? Servos que tinham amor pelas pessoas. Eles tinham um grupo de oração amando, se derramando de amor. Eu tive uma serva no grupo de oração lá no Paraná, que ela tinha uma vida enorme, uma perna, no Saara, e ela foi se arrastando pelos muros da cidade para chegar no grupo de oração. Não perdia um grupo de oração, amor. Isso está faltando hoje no nosso grupo de oração. Amor. O maior dom é o amor. A palavra de Deus em Atos diz que eles viam entre eles o amor. Quanto mais eles viam o amor, mais se juntava a eles as pessoas. E aquele grupo, você olhava para mim, ele ia se aproximando, e a primeira ele não falava nada, talvez eu não sabia nem rezar. Mas ele me abraçava, e quando ele me abraçava, ele estava fazendo a minha caminhada de início, né? As linhas da minha caminhada, sabe? Não é só naquele retiro que você se liberta, de libertação, até hoje. E quando ele me abraçava, eu desmanchava. Parecia que aquele abraço dele era o melhor abraço que eu tinha. Hoje eu vejo uma pessoa do lado e um abraço. Um filho do meu pai. Eu ia lá e eu abraçava. Por quê? Porque o pai também não abraçava. Era só esperando para Deus. Então a gente tem essa necessidade. Eu convido você a ficar de 2 em 2. Mas não fica com parente, uma pessoa diferente. E vai ficar perto dele. Ficou aí com uma pessoa diferente? Você fala, uma pessoa que você não conhece, cara. Mais ou mais um papo uma vez de conversa. Vai ter essas coisas. Mas estamos meio que irmãos, também. Né? Mas as pessoas são todas convertidas. Vamos lá. E a gente já está passando, né? Mas precisa garoto, seu irmão, sem entender. E a coisa mais difícil da verdade do seu irmão, né? Em cima dele tirar, em cima do se vê todo dia na hora, só é difícil. Por que eu mando você olhar? Existe uma frase, acho que é um versículo na Bíblia, que eu digo inventar. Vocês conhecem Mateus? Quem era Mateus? Moisés agora, pelo amor de Deus. Quem é Mateus? Oi? Mateus antigo. Como que se chamava o salvador de impostos? Vamos lá. Ele era um lutador de impostos. Todo lutador de impostos era mal visto, muito mal visto, pelo povo judeu. Porque ele precisava passar a sua fé e ia servir a Roma. A Herodes, né?
ali para cuidar dele. Quem assistiu a The Chosen conhece essa história, né? Pegar a cara da história, o âmbito. E Jesus passa pela bancada, pela dor de impostos. E a frase da Bíblia diz: Jesus olha para nós e diz: vem, segue. Mateus segue. Mateus larga tudo e segue. Mateus largou o dinheiro que pegava, a casa boa que ele tinha, o iate no mar vermelho para cuidar do chão, a sua verdade, né? Ele tinha 2, 3 carros, provavelmente um Lamborghini, né? Um Porsche. Caralho, agora eu pergunto para você: que olhar foi esse de Jesus? Que olhar amado. E é isso que eu quero que você faça. Você não vai falar nada. Nada. Cadê o músico? Se é luz, se é. Eu preciso de você. Pode ser. Você deveria, né? Mas não vai. Outro dia você faz isso. Ó, foi na hora do dia se você não vai. Precisa muito.